Bora analisar Vozes de Orcan, ou Orcan, da Isabela Zanquetin. Eu chuto que o nome dela é assim. Prefácio. Prefácio. Prefácio é uma forma nova de chamar prólogo, por acaso? Peraí que eu não quero ficar sozinho nessa. Tô ficando louco, cara. Prefácio. Texto preliminar de apresentação, breve, escrito pelo autor ou por outrem, colocando no começo do livro, com explicações sobre seu conteúdo. Não tô ficando louco. Porcaria. Prefácio não é isso, tá, Isa? Prefácio é quando, basicamente, o que o Google falou, né? Tem explicações sobre o conteúdo do livro, né? Ou sobre a pessoa do autor e tal. Não é narrativo. Prefácio não é narrativo. Pode ser um prólogo. Vocês sabem que eu sou totalmente contra prólogos. É prólogo mesmo, né? Tentou me enganar. É foda, tá? Vamos lá. A pequena menina fechou os olhos com força, a fim de que os pensamentos ruins fossem embora, mas eles não foram. Ela sabia que tinha que controlá-los, afinal, sempre que não conseguia, as coisas saíam de seu controle. Interessante, é um bom começo. O quarto escuro e abafado costumava causar arrepios todas as noites, com sombras que se alastravam pelos móveis e paredes, como garras afiadas, e que invadiam a imaginação da garota, tomando formatos que a assustavam. Ela odiava ter que ficar sozinha naquele lugar, solitária, assustada, mas não importava o quanto ela pedisse, seus pais nunca a deixariam dormir no mesmo local que eles. A janela perto da cama reluziu ao fazer barulhos diminutos. Eram pássaros. Só podiam ser os malditos pássaros. A menina se levantou e percorreu o cômodo tentando deixar o medo para trás. É que nem quando a gente anda no corredor, apagando as luzes e correndo do capeta, né? Show! Os gestos das minúsculas mãos, escuras como a noite, tentavam afastar as aves que iam se acumulando na janela. Saiam, andem, papai não vai gostar nada se ver vocês aqui de novo. A voz trêmula começou a falhar. Ela até gostava da companhia dos animais que teimavam em visitá-la e segui-la desde que se conhecia por gente. Eram provavelmente a única companhia real que tinha em muito tempo. Mas Marcos e Teresa sentiam calafrio sempre que encontravam a filha no meio de tantas aves. Ela deve ser o capeta. Viviam reforçando que aquele amontoado de pássaros era um mau presságio. Mais aves, desculpa, foram se juntando à janela. Se eles pegarem vocês aqui, estou fritinha. Estou fritinha é foda. Um arrepio passou pelas costas da menina quando ela se lembrou do último incidente. Até agora, o texto está interessante, porque ele está levando a gente a várias dúvidas, vários questionamentos, tá ligado? Então isso é legal. Tudo aquilo era uma tempestade furiosa. Fazia menos de um mês que aquele emaranhado caótico havia acontecido, quando seus pais a encontraram com eles. Eles quem? Ela não podia deixar que isso ocorresse novamente. Não podia, mas não importava o que fizesse, eles não iam embora. Eles os pássaros, né? O medo começou a percorrer cada vez mais velozmente seus pensamentos. Vocês são um mau presságio, tem que ir embora antes que eu faça algo de novo. Sua voz soou chorosa. A garota ainda não havia compreendido que era aquele medo desesperador que fazia as coisas acontecerem. Antes de se dar conta, uma luz avermelhada começou a brilhar no canto direito do quarto. Fogo! Os pequenos olhos se regalaram percebendo o que estava acontecendo, ao passo que calor e fumaça se espalhavam. Enquanto do lado de fora as aves se agitavam cada vez mais, do lado de dentro o ardor passava a crescer com a angústia. Mais fogo. Muito mais fogo. Tentar apagar as chamas que aos poucos consumiam tudo ao redor não funcionaria enquanto seus sentimentos permanecessem conturbados. Claramente ela é o Lord Voldemort, né? Da nova geração. Elise! Teresa gritou abrindo a porta com força. Mãe, eu não queria, eu juro, eu tentei controlar. Olhos marejados se misturaram com a aflição em seu rosto. As estrelas sabem o quanto eu tentei te amar. A mãe é cuzona, cara. A mãe é cuzona. A mãe da menina vociferou enquanto o marido adentrava o quarto carregado de baldes repletos de água. Você é o demônio! Aí, ó, falei, mano.
Ô, assim, é aquele rolê que eu já falei. Vamos ler, mas eu acho que o meu comentário de agora vai fazer sentido. Esse prólogo, ele é ruim? É um texto ruim? Não. Ele traz informações que dá vontade a gente ler? Traz. Traz. Portanto, ele é um bom prólogo? Talvez ele seja. Por que ele talvez seja um bom prólogo? Porque ele não trouxe para nós até agora nenhuma informação. Ele não está tentando preparar a gente para a história. Ele está tentando provocar a gente para a gente continuar lendo a história. E qual que é o problema que eu tenho com prólogos? O problema que eu tenho com prólogos é você matar a vontade do leitor ler o seu livro, porque você passa páginas explicando coisas sobre o seu mundo, sobre o passado do seu universo, sobre coisas que faz sentido. Por que talvez isso aqui não poderia ser um capítulo 1? E agora a gente vai descobrir se eu estou certo ou errado. Porque a história não tem continuidade a partir daqui. Então esse prólogo ele serviria como uma espécie de provocador para fazer o leitor continuar lendo, mas ele não poderia ser um capítulo 1 porque a história não continua diretamente. Né? Provavelmente essa criança vai ficar adulta e a gente vai acompanhar ela como protagonista. Se não for o caso, eu tenho outro comentário a fazer. Vamos ver. Vamos lá. Ó, agora eu me comprometi, hein? Eu me comprometi agora, hein? O balançar do barco no começo da manhã poderia enjoar até mesmo o mais hábil marinheiro, mas não a tripulação do grande navio Clara. Salve, Teteu! A Flávia aceitaria uma biografia? Aceita, claro. Não tem nenhum tipo de barreira em relação a isso. Mas com certeza a biografia entraria no selo pago. Né? Dificilmente a gente faria um selo Voe, a menos que, porque para ter uma biografia, né, eu espero, né, que a pessoa que vai estar na biografia seja famosa, né, pelo menos conhecida. Então ali poderia ser um Voe, mas como eu tenho um pouco de trauma, provavelmente seria pago. Mas se a pessoa for conhecida e tal, aí poderia ser um Voe, sem problema nenhum. Anos e anos de convivência com o mar fizeram com que aqueles piratas, por mais novos que alguns fossem, absorvessem as ondas revoltas como se fossem apenas marolas. Isso me lembrou do Lula. E o mesmo acontecia com a capitã do navio, Elise Dovan. Aqui, ó, Elise, ó. Elise, a protagonista, é a personagem que a gente leu antes. Oh, o Luffy apareceu. A saqueadora mais impetuosa de toda a terra de Orcan, pelo menos, é o que diziam as fontes mais confiáveis. Ô, meu filho, cara. Eu te levanto. Ó o Luffy. Diz aí pro pessoal. Diz aí pra galera. Meu amorzinho, pode deitar aqui. Você quer deitar no colo do seu pai? Pode ficar. Tem que ficar um pouquinho ajeitado pra ele gostar. Mitos sobre um certo capitão Dovan eram facilmente ouvidos das bocas de crianças e adultos de todas as classes e por todo o território de Orca. Para muitos outros piratas era difícil aceitar que haviam sido passados para trás por uma mulher. Tem machismo. E dessa forma, Dovan acabou ficando conhecida em muitos lugares como um capitão ao invés de capitã. Interessante. Apesar disso, desde suas terras no leste até suas terras a oeste, todos conheciam o navio Clara e suas histórias. Acontece que para mim, o Clara era muito mais do que um grande navio, e Elise muito mais do que um mito. Na verdade, ela era a pessoa que eu via todas as manhãs ao olhar para o espelho, ou seja, é uma história em primeira pessoa, né? Então, dá para fazer livro por celular? Dá, mas é uma péssima decisão. Por quê? Porque no geral o celular, ele não deve ter travessão, travessão para conseguir deve ser um inferno. Esse bobear deve dar, mas eu nunca tentei fazer isso.
E a prática da escrita, ela é totalmente diferente do PC. Então, pra mim, eu escrever no celular é terrível. Agora, pra alguém que tem o celular como praticamente uma extensão do próprio corpo, né? Alguém que não tem acesso a outra forma de se conectar com o mundo além do celular, aí a pessoa acho que consegue. Mas, cara, eu posso tentar fazer um tutorial de como escrever pelo celular, mas eu preciso estudar, porque eu não escrevo nada pelo celular. Nada, né? O Jordan metendo eu sou o Shakespeare de 2023 é pra fuder, cara. Apesar de comandar o Clara há alguns anos, eu ainda passava noites em claro. Clara, claro, entendeu? Com sonhos que me faziam suar frio. Chega a ser engraçado como os pensamentos sobre o passado gostam de aparecer nas horas em que mais precisamos descansar. No entanto, graças às estrelas guias, isso não acontecia desde o nascimento da última lua. Sonhos tranquilos me embalavam, e nos últimos dias já até conseguia dormir um pouco mais enquanto a tripulação cuidava do rumo e adiantava a limpeza do navio. O que aqueles sonhos não me contavam era que a paz sempre era passageira. As luas que viriam não trariam o mesmo descanso. Capitã Dovan! Os sonhos se encerraram abruptamente quando Pete Lemming me encarou da porta dos meus aposentos. Um comentário. Não é porque o seu livro ele se passa em algum contexto não brasileiro que você precisa usar nomes norte-americanos. Porque é uma fantasia, claramente. Dohan não existe, né? Então, se você pode usar Pete Lemming, você pode usar Pedro Lemos. Entendeu? Por que eu digo isso? Porque a gente é brasileiro. Eu sei que a gente tem muita referência internacional, mas a gente é brasileiro. O gringo não vai querer traduzir a gente se o livro for gringo, porque ele pega o que já tem em inglês. O brasileiro se conecta mais fácil ao nosso público inicial. Então sempre é importante levantar essa bandeira, né? É uma bandeira que sempre é relevante. Desculpa aí, Luffy. Não tô dizendo que isso deixa o livro ruim, né? Mas sempre bom levantar. Os primeiros raios de sol invadiram meu quarto, dissipando a escuridão que reinava até então. Oi, Luffy. O Luffy tá muito fofo hoje. Vocês tinham que ver ele. Mas a câmera não vai pegar ele. Ele tá em cima da mesa. Aproveitando um carinho. O que foi, rato? Oh, ótimo. Revirei na cama, percebendo que minha voz sonolenta devia ter delatado minha quase inexistente intenção de levantar. Homem ao mar, a voz ofegante. Não sei se aqui seria a ponta ou não. Miguel avistou um corpo ao lado do navio, mas não sabemos se está vivo. A hora de descanso havia acabado. Vestia a blusa de mangas longas jogada na cômoda mais baixa. Não era nem de longe considerado comum encontrarmos pessoas largadas ao mar, principalmente quando estávamos tão longe da costa, ao norte, nos mares de Marfim. E o que vocês estão esperando? Por que ninguém pegou o homem ainda? O vento soprava forte, agitando os panos das velas e os cabelos dos piratas que se aglomeravam no convés. Menos os de rato, meu mais antigo marinheiro, que corria com as cordas necessárias. Eu acho que o rato ele deve ser calvo, né? Esse é mais fácil. O War, ele mete as piores perguntas sempre. Ele se finge de louco. Nem parece que ele assiste todas as lives e já sabe como é que funciona. Meus companheiros amontoados se assemelhavam ao mar inquieto, no qual um corpo solitário de cabelos cor de ébano balançava bem à nossa direita. A tripulação, apesar de já ter participado de situações bem mais intrigantes, apenas encarava o homem, conversando entre si. Fitei de braços cruzados os tripulantes, esperando alguma reação. Alguma das princesas vai pular para puxá-lo ou terei de ir eu mesma? Os olhos me encaram de volta, sem nenhum interesse em particular. A verdadeira, corajosa e temida tripulação do navio Clara. É de se pensar que a tripulação de um grande navio pirata sempre estaria de prontidão para atender seu comandante. No entanto, poderia dizer que a relação que tinha com meus marujos era um tanto mais complexa do que uma relação de marujos para com seu capitão. Isso aqui é interessante, porque nunca faz sentido, na verdade, você ter um navio de piratas, e os piratas agirem como marinheiros. Os piratas serem organizados, os piratas terem um protocolo específico para tudo.
Tá ligado? Pirata é como se você pegasse uma organização criminosa e você colocasse no mar. Os caras são organizados? Eles são. Mas eles não usam terno. Sacou? Você tem uma limitação, eles têm um processo. Eles têm, mas eles são descolados. Eles não seguem exatamente na risca. Entende? Tá ligado? Revirei os olhos para pegar a corda das mãos de rato. Uma das extremidades havia sido amarrada em uma pequena estrutura de madeira na lateral do navio. A outra, o rabo do Luffy vai aparecer. Aí, ó. Amarrada por mim em minha cintura. Eu sabia que não era um dos meus melhores nós, mas naquele sentido certamente aguentaria um pulo no mar e o peso de 2 pessoas. Deslizei a mão até o bolso, sentindo o peso familiar do canivete adornado. Era meu companheiro de dias e noites, dado a mim por meu ex-capitão, Verim. Segurando o cabo de madeira com firmeza, o entreguei a Uno. Aqui a gente tem mais um exemplo legal de um objeto que faz parte da descrição do personagem sendo demonstrado, explicado na página 8. Ou seja, quando a gente conheceu a Elise a primeira vez, a gente não foi bombardeado com um monte de descrição de como ela se parece, porque não é necessário. Ela é uma capitã pirata. A gente já tem uma noção de semiótica na nossa cabeça, né? De como é que ela deve se parecer. E aí, conforme as coisas vão acontecendo, ela vai interagindo com o ambiente, a gente vai aprendendo mais sobre ela e sobre o que ela tem consigo, né? Como, por exemplo, esse canivete. Podia que confiar mais nessa tribulação do que em um corvo. Corvos são gente boa. Talvez... Ah, o Uno é o corvo. Talvez algum de nós pule no mar antes de você. O riso de rato soou longe, mesmo sabendo que estava falando a verdade. Eu confiava nos meus homens. Sempre confiei. Com toda a convicção. Qualquer um naquela embarcação daria sua vida pelo Clara. E até mesmo por mim em uma situação de perigo real. Apesar disso, Uno era provavelmente o ser que mais confiava. Um corvo de 10 anos com olhos brancos. Ceguinho. Coitadinho. Né? Com um sorriso irônico no rosto, cumprimentei meus companheiros de vida com uma reverência exagerada. Afinal, princesas deviam ser tratadas como tal, e balancei as mãos no ar antes de mergulhar na água a este bordo. Mais um traço de personalidade muito interessante. Ela se referia a ela mesma como princesa e tal. Gostei. O primeiro impacto com o líquido fez meu pescoço arrepiar. Álgido. Nem sei o que significa álgido. Mas deve ser gelado, né? Às vezes me esquecia como os mares de Orcan podiam ser frios por se encontrarem acima da linha do norte. Uma abraçada contra a corrente, 2, 3. Consegui me aproximar o suficiente do corpo para ver que ainda respirava. Agarrando-o pela camisa branca, balancei a corda para que puxasse de volta, e meus marinheiros o fizeram. O convés recebeu o corpo em seu chão áspero, ao mesmo tempo que o vento gelado resfriava ainda mais minhas roupas ensopadas, dificultando a respiração. Observei cuidadosamente a pessoa que estava agora deitada de barriga para cima, bem à minha frente. Em anos de idas e vindas, por esses mares conhecemos muitas pessoas, e elas tendem a ter traços que recordam o lugar de onde vêm. Esses especificamente me pareciam familiares. Olhos suaves, a pele pálida que evocava as geleiras dos extremos, queixo e rosto quadrados, cabelos bem escuros que começavam a cachear um pouco acima dos ombros. Certamente era de algum país mais ao norte. Como havia parar tão longe? A gente vai descobrir isso outro dia, né? Outro dia. Ela não está se referindo à tripulação como princesa? Princesas? Pode. Deixa eu ver aqui. É. Ele tá tratando elas, como, o pessoal, como princesas. Eu não vi o S no final e eu achei que era sobre ela mesmo. Então eu retiro o elogio de ser dessa questão. E aí ele vira princesas. Eu não vi o S no final. Peço perdão pelo vacilo.
É que quando eu li o Princesa, eu já liguei o personagem e achei que era mais um traço dela e fiquei empolgado, porque eu admito que eu gostei do traço. Porque normalmente a gente tem uma tendência, né? Deixa eu ver a minha câmera. Olha, minha câmera tem muito potencial de espaço ainda para ocupar. Olha. Vocês viram isso? Aqui em cima. Olha aí, eu nem tava me ligando. Eu posso trabalhar mais espaço. Acho que eu vou botar um manequim aqui, ó. Eu vou botar um manequim aqui desse lado. Ligou? Aí vai aparecer um manequim aqui. Vai ficar legal. O manequim ali vai ficar legal. Deixa eu mover só um pouquinho pro lado, porque agora a gente não tá centralizado, né? Mas, vamos lá. O prólogo, realmente ele é um bom prólogo. Eu gostei desse prólogo, tá? Eu acho que é o segundo prólogo que eu leio aqui na live que é bom. Por que eu gostei? O problema dos prólogos, ele é ser inútil. E um prólogo que ele serve para explicar pro leitor coisas, ele é ruim. Ai, Lucas, mas o meu prólogo. Ai, Lucas, mas o meu prólogo é importante. Ai, mas a pessoa só vai entender o meu livro se ler o meu prólogo. Mas se o seu prólogo, ele é um bloco de informação para a pessoa anotar no caderno dela, para ela conseguir entender o seu livro, você tá falhando como escritor. Tá errado, velho. Tá errado. O leitor, ele consome literatura hoje que nem ele vê vídeo do YouTube. Se ele começar a ler e ele não gostar, ele vai pro próximo. Porque a base do consumo, a galera que lê pra caralho, a galera que lê pra caralho brasileiro, porque vocês não vão competir na banca de livraria com o Brandon Sanderson. Vocês vão competir na Amazon primeiro. É lá o campo de guerra real que vai rolar, saca? Então, nesse campo de guerra, é essencial que a experiência inicial do teu leitor ela seja boa. E quando eu digo boa, ela tem que fazer a pessoa querer continuar lendo. E aí você vai lá e joga a pessoa um bloco de 5 páginas de explicação sobre o seu universo, de fundamentação. Cara, chato pra caralho, né? Ou, outro erro de prólogo também, é quando o prólogo é um capítulo 1. Acabou o prólogo, tá? Acabou o prólogo. Próximo capítulo é a continuação do que aconteceu no prólogo. Não é prólogo. Se o seu capítulo 1 continua a história no mesmo tempo do prólogo, não é prólogo. Não é prólogo. É capítulo 1. Não tem porquê a gente ter prólogo só porque acha bonita a palavra prólogo. Agora, o que a Isa fez aqui? E uma outra autora que fez algo semelhante, eu gostei bastante também, é a Arua Ortiz do Dorhor, que é a autora da Flive. E a gente tem um outro livro que tem um prólogo bom, que eu analisei aqui na live, eu não lembro agora qual que é, e era um bom prólogo também. O que a Isa fez foi, a história dela, ela não necessariamente, tá? Não necessariamente ela tem essa linha mágica que o prólogo dela trouxe de cara. Mas é um elemento muito importante. Né? A personagem ser mágica e tal é uma parada muito importante. Faria sentido ela colocar isso no capítulo 1? Mostrar que a personagem é mágica e tal? Pode fazer sentido, como pode não fazer sentido. Né? Então, nesse sentido, a execução que manda. Pode colocar? Pode. Mas não sei a intenção. Pode ser que a Elise, a protagonista, ela não quer mostrar nem para os tripulantes que ela tem essas paradas mágicas. Sabe? Às vezes ela não quer que nem eles saibam. Então seria muito estranho se a gente descobrisse no capítulo 1 de uma forma normal. Ela poderia inserir de uma forma diferente. Por exemplo, né, o começo do capítulo, ela acorda assustada, e aí ela vê que tem um canto pegando fogo, e aí ela bate assustada porque ela não quer que o cara veja. E a gente percebe que tem alguma coisa estranha rolando ali. Poderia.
Só que o fato é, o prólogo, ele provoca em nós várias perguntas, e uma fundamentação da protagonista que ela explorar isso depois, pra ser bem sincero, não faria muito sentido. Não faria muito sentido explorar dessa forma. É um prólogo que tem, ó, o texto, acho que ele tá já editado, tá? Ele tem 3 páginas. 3 páginas, é curto, o que é ótimo. É ótimo. Ótimo. Ou seja, é um texto curto. Ele é um texto que te deixa com mais perguntas do que respostas. Ele é um texto que ele cria já uma conexão, várias conexões. É uma personagem que ela tem problema com os pais, então você pode se conectar. É uma personagem que ela, né, tem uma conexão com os bichos, tem conexão com o paranormal. E aí disso você pula para um navio pirata. É uma cisão muito grande de narrativa. Então, por serem narrativas diferentes, eu acho legal você ter o prólogo, porque ele está numa outra linha narrativa, trazendo coisas que te provocam dúvidas e já apresentando argumentos que o leitor pode se conectar com a protagonista. Ainda mais porque o prólogo mostra uma protagonista vulnerável, enquanto o capítulo 1 mostra uma protagonista destemida. E é muito mais fácil você se conectar com alguém vulnerável do que alguém destemido. Porque o ser humano é cagão. Né? Qual que é a problemática da história? Eu acho que a Isa ela já mostrou pra gente que ela vai resolver isso. Como ela vai resolver isso? Quando você tem um protagonista que já tá no seu auge, alguém fodão, né? Ela é a capitã mais pica dos pica. Você tem muita dificuldade de desenvolver uma narrativa que ofereça evolução para o personagem. E uma história onde um protagonista ele não evolui, onde ele não se desenvolve, ela não merece a pena nem existir. Então como é que você desenvolve a história de um personagem no seu auge? Você propõe para ele uma linha de evolução diferente, uma nova camada dele, novas descobertas, uma nova experiência. Um filme que faz isso muito bem, é mais fácil dar exemplo de filme, porque se eu ficar dando exemplo de livro para vocês, quem que vai ter lido os livros que eu vou citar, né? Então, um filme que faz isso muito bem é o filme A Fera do Mar. Sabe, esse filme é uma animação que saiu pouco tempo atrás. Peraí. Aqui, ó. Esse filme aqui. A Fera do Mar, tá? Ele faz bem isso porque ele tem conexão com um pirata também, então é fácil de entender, né? A Fera do Mar tem esse mano aqui, esse loiro, né? Esse cara aqui, ó. Nossa, que print mais feio, parece o príncipe do Shrek. Esse cara aqui, ele não tá exatamente no seu auge, mas ele é pica. Não tem mais aonde desenvolver ele se tornando um caçador de monstros. Se ligou? Porque ele já é um puta caçador de monstro. Ele já é fodão. Ele já arregaça. Então pra onde que esse cara vai se desenvolver? E aí em A Fera do Mar, quem não quiser tomar spoiler aí, puta merda, né, rapaziada? A gente tá falando sobre outras coisas aqui. Esse cara, ele é confrontado com essa menininha, né, que é a protagonista principal mesmo da história, que ela demonstra, né, uma conexão com os monstros e fala, os monstros são gente boa. E a evolução desse personagem, que era um fodão, é uma evolução em desconstruir a visão que ele tem e criar uma nova. Ele encontra uma motivação nova e aí, baseado nessa motivação, a história se desenvolve. Né? Então começa com uma narrativa de precisamos voltar para casa e acaba se tornando uma narrativa de precisamos fazer as pazes com os monstros, porque o personagem desenvolveu uma nova motivação. Então é o que eu acho que a Isa vai acabar fazendo. Provavelmente esse maluco resgatado aí, ele deve dar gancho para essa linha narrativa, né? Para uma linha narrativa de construção da personagem. Ela pode ser, por exemplo, um exemplo só, né? Ela pode ser uma personagem que ela é avessa ao amor, né? E aí esse cara vai ser um resgatado que vai fazer ela amar as coisas. Ou provavelmente é só realmente um gancho para alguma quebra de visão que ela tem.
que ela vai ter que se desenvolver nesse campo. Mais provavelmente algo assim, né? Ó, o Kleber falou, pega o Joel no The Last of Us e o Arthur em Red Dead 2. É, o Arthur eu já não sei. Exemplo mais de desenvolvimento de personagem mais intenso, mais interno do que externo. É, são bons exemplos, né? A grande questão é você tem que ter evolução de personagem, tem que ter desenvolvimento de personagem. Isso é uma... Quando, assim, rapaziada, quanto mais eu aprendo sobre histórias, sobre ficção, sobre construção de narrativa, mais fácil fica pra mim construir uma boa história. E quando você junta todas as peças, você só precisa vestir o boneco para fazer uma boa história. Se você tem conflitos, se você tem desenvolvimento de personagens, se você tem um background que cria uma conexão com o seu leitor, se você tem jornada do herói aplicada, quando você vai aprendendo as técnicas e compreendendo essas paradas, para você construir uma história do início ao fim, é fácil. É fácil. Você fazer uma execução adequada, aí é mais difícil, né? Vai da qualidade individual de cada um. A execução que cada escritor consegue fazer. Você conseguir fazer uma obra, né, que ela é disruptiva, que ela expande as teorias e as técnicas conhecidas e cria formas novas, aí é a tal da genialidade, né, que a gente fala volta e meia. Mas quanto mais eu aprendo sobre ficção, quanto mais eu aprendo sobre como criar histórias e boas histórias, mais óbvio fica pra mim que com as peças na mão é fácil de criar uma boa história. Você criar uma obra-prima, outra história. Mas você criar uma boa história é fácil. É fácil. Por isso que eu vivo falando, né? O escritor, o grande escritor, o best-seller, essa galera assim, ele não é o cara que escreve o melhor livro e nem o cara que tem a melhor história. Ele é o cara que teve a oportunidade certa, na hora certa, estava pronto para ela. E o Teteu meteu a Flávia gosta de livros que... e faltou o resto. Um negócio tá aparecendo no meu chat aqui, cara. Ah, consegui arrumar. Ah, a Flávia gosta de livros de quê? Ah, entendi. Não, Teteu, a gente publica tudo. Mas assim, obras que a Flávia prefere incentivar. São obras de romance, fantasia e terror. São os 3 gêneros que a gente sabe por pesquisa que a gente tem mais público. São os 3 gêneros literários, incluindo não ficção, incluindo poesia, incluindo crônica, incluindo tudo, tá? São os 3 gêneros literários que a Flive tem mais público, tem mais interesse de público, e é os 3 gêneros que a gente gosta mais de incentivar e fomentar. Mas a gente publica todos os gêneros, né? Publica geral.